Olá, querido amigo, querida amiga. É um prazer tê-la do outro lado, nos acompanhando neste momento especial em que estaremos partilhando mensagem de salvação. Eu quero começar a mensagem de hoje fazendo-lhe uma pergunta. Já uma vez te escondeste de alguém? Por que motivo você se escondeu? Talvez por uma dívida moral ou uma dívida financeira te levou a esconder-se desta pessoa. Na Bíblia, nós temos o primeiro casal que se esconde de um amigo. E esta história nós vamos constatar a partir da Bíblia em Gênesis capítulo 3. E eu convido a sua atenção à leitura desta passagem. Gênesis 3, o versículo 9. Diz a palavra do Senhor: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Esta é a primeira pergunta de Deus ao homem. Desde Gênesis capítulo 1, indo para o capítulo 2 e 3, Deus nunca fez pergunta nenhuma ao homem. Apenas no versículo 9, Deus faz uma pergunta ao homem e esta pergunta vai além da localização geográfica. Na verdade, Gênesis capítulo 1 nos apresenta Deus como Criador. Por isso é que encontramos que em 31 versículos do livro de Gênesis, no capítulo 1, o nome de Deus é mencionado 30 vezes. Já no capítulo 2, nós percebemos como Deus criou o universo. E durante a criação do universo, nós notamos que no sexto dia, Deus teve de tocar o pó da terra para criar o homem. Deus criou Adão e Eva com suas próprias mãos. Adão e Eva foram a coroação da criação, como o trunfo, o as de trunfo, na última jogada, a cereja por de cima do bolo. Eva e Adão foram privilegiados. Deus havia preparado todas as condições necessárias para o primeiro casal. Eles tinham um lar, que é o Éden. Eles tinham não só um lar, como também tinham um trabalho, cuidar do jardim. E eles tinham algo muito mais importante do que o lar e do que o trabalho. Eles tinham a presença amiga de Deus. Deus, depois de ter criado o homem, apenas deu-lhes uma única orientação. E esta orientação é que eles poderiam comer de toda a árvore, mas apenas de uma única árvore eles não poderiam comer, porque aquela árvore representava a obediência que o casal tinha para com Deus. Mas em Gênesis capítulo 3, nós começamos a perceber que Eva estava distante do seu marido. Ela estava distante de Adão e durante esta distância ela foi parar por de frente da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que Deus os havia orientado que dela o seu fruto não poderiam comer. E nesta árvore a serpente aparece para dialogar com a mulher. A serpente joga uma pergunta à mulher. E esta pergunta nós encontramos em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, leitura da palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feita. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás jogou um anzol com isca para entrar numa conversa com a mulher. E infelizmente, Eva comeu da isca. Ela entrou em conversa com Satanás. E quando ela entra nesta conversa com Satanás, a Bíblia diz que Eva, ao defender Deus, Eva começou a responder coisas que Deus nunca havia dito. Ela responde que Deus orientou que da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer nem tampouco tocar.
Deus nunca havia dito que tocar da árvore é proibido. Se lermos Gênesis 2, versículo 17, nós vamos perceber que Deus apenas orientou não comer e nunca disse a respeito de tocar da árvore. É que dialogar com Satanás nos deixa confuso. E nós começamos a perceber daqui, deste texto, que não se pode dialogar com Satanás. Um escritor, ele diz que ainda que Satanás te assobiar, você não olha para trás, porque se entrares em conversas com ele, você poderá cair. Queridos amigos, o homem e a mulher, eles caíram em pecado. O pecado entra no mundo e com o pecado entra o sentimento de culpa, o sentimento de medo e o sentimento de vergonha. E a Bíblia conta que num certo momento Deus desceu até o jardim para encontrar-se com o casal. Mas no lugar habitual onde Deus se encontrava com o homem lá não estava. O homem ouviu a voz de Deus chegando no jardim e o homem escondeu-se nos arbustos. Então Deus faz a pergunta: onde você está? Perceba que a pergunta de Deus, ela não é plural. A pergunta de Deus, ela está no singular. Não diz Deus onde vocês estão, sabendo que estava o homem e a mulher. Deus diz onde você está. A pergunta de Deus é individual e ao mesmo tempo universal. Ela abrange todos nós. Deus pergunta hoje para mim e pergunta para você onde você está. Talvez você vai dizer: pastor, eu estou em minha casa. Pastor, eu estou no meu local de serviço. Pastor, eu estou na minha empresa. A pergunta vai além do lugar geográfico. Deus está perguntando para você onde você está em questão de moralidade, em questão de moral. Onde você está? Talvez você é alguém que cresceu na presença de pais cristãos. Você cresceste no lar cristão, foste educado como um filho cristão. Mas devido às circunstâncias da vida, você se distanciou de Deus. Você se esconde de Deus. Você já não presta atenção a Deus. Você foge das responsabilidades que Deus te dá. Você foge da presença de Deus. E Deus vem, por intermédio desta mensagem, perguntar a você: onde você está? Pastor, eu estou mergulhado no pecado. Pastor, eu estou perdido no pecado. Me tornei um homem que já não se importa com as coisas de Deus. É contigo que Deus está falando. É contigo que Deus está falando. Deus está perguntando por você. Onde você está? Sim, você que me ouve, você que nos acompanha, Deus procura saber onde você está e Deus espera que você levante e responda: Senhor, eu estou aqui escondido, reconhecendo o sentimento de culpa em mim, mas eu desejo voltar a estar presente na presença do Senhor. Adão e Eva saíram do arbusto. Ao ouvir o chamado de Deus, eles se manifestaram na presença de Deus. E veja quão gracioso Deus é. Deus recebe o homem e vê que o homem estava coberto de folhas de figo. Deus remove a folha de figo, porque a folha de figo, ela somente derrama pigmento. Deus mata um animal, sacrifica um animal, para ensinar ao homem que para a salvação do homem não é pigmento derramado de folha de figo, mas é necessário o sangue de um animal inocente. Deus mata o animal inocente e Deus veste o homem com a pele do mesmo animal, o que significa justificação. Queridos amigos, Deus nos chama. Nenhuma obra humana será o suficiente para nos cobrir dos nossos pecados. Adão e Eva fizeram as folhas de figo como roupas, como vestimenta, mas não era suficiente para lhes salvar, não era suficiente para cobrir os seus pecados. É necessário o sangue de um cordeiro para poder te purificar, me purificar, nos purificar de toda transgressão. Este sangue é o sangue de Jesus Cristo. Deus nos chama hoje. Ele nos pergunta hoje: onde você está? Qual será a sua resposta à pergunta de Deus nesta manhã? Que o Senhor te abençoe pela decisão tomada. Eu vou lhe oferecer uma curta oração.
Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, purifica-nos de todas as transgressões. Em nome de Jesus.